Aproveitar que passou aí o Dia das Mães e trocar uma ideia com você, pequena pessoa sem noção que adora cutucar uma ferida e depois fica achando que é uma pessoa boa. Quando você fica falando para alguém, liga para sua mãe, faz as pazes com a sua mãe, acima de qualquer coisa ela é sua mãe, não consigo entender como alguém fica sem falar com a mãe, ai, mas você deveria pelo menos relevar, ai, mas tem o seu filho que tem que conviver com a avó. Você não viveu a realidade dessa pessoa junto com a mãe dela. Nós temos bilhões de problemas possíveis quando a gente fala de relação materna, que vão desde o falecimento de uma mãe querida, que vai causar uma dor no Dia das Mães, até a pressão popular para essa pessoa ter um contato com alguém que não vale a pena no ponto de vista dela. E aí vem o pessoal estuprando a vontade alheia, obrigando alguém a falar com uma pessoa que, mas ela te deu a vida. E quantos problemas juntos, você não tem noção de quantas pessoas preferiam ter nunca nascido, que até tentaram se finalizar por conta do convívio com mães. Tem mãe que nunca ajudou em nada, que fala assim, eu formei meu filho. Só que não foi por causa dela, a formação foi apesar dela, porque ajudar nunca comprou um livro. Tem filhos que simplesmente desistiram porque sempre foram invisíveis ao longo da vida. É aquela mãe que fala assim, não, é porque o seu irmão, a sua irmã, ela precisava mais do que você. E aí eu acabei dando mais tempo. Só que ela não percebe que ela não deu mais tempo, ela deu todo o tempo. Ela não deu mais dinheiro até, ela deu todo o dinheiro. Porque quando um precisa, o outro é esquecido. Então não existiu uma distribuição proporcional. Existiu uma preferência em dar todo o suporte para um ou para uns e uma preterência em abandonar outros. E esses, depois de batalhar a vida inteira, tendo uma mãe nesse perfil, funciona assim. Um tem 2 casas, aí fala assim, meu filho, bem que essa casa você podia dar para o seu irmão morar, porque ele não tem nenhuma e tu tem 2. Mas quem se matou de trabalhar, quem se esforçou para fazer a faculdade, ou seja, é aquela distribuição do assim, esse filho ganha 3 mil reais por mês, esse filho ganha 1.000. A mãe tem 2.000 para dar de presente para os filhos, ela não dá nada para um e dá os 2.000 para o outro. Não é uma distribuição igual. Então esses filhos crescem sem entender direito como que funciona a dinâmica e ficam magoados. Fora isso, não estamos nem falando de violência, de abusos, no caso físicos e psicológicos. A gente não está entrando no mérito de mães. Gente, você não tem noção de quantas eu atendi em crise. Eu conheço o caso de mãe que roubou o apartamento de filho. Não coloca no seu nome porque ainda vai a sua mulher, se vocês separarem ela vai ter direito. Aí a mãe deu o apartamento para o irmãozinho morar, o irmão se alojou, ficou morando de graça há anos, quando entregou o apartamento estava todo quebrado. E aí quando falou assim, eu vou vender, não vai não, porque está no meu nome, esse apartamento é de vocês 2. Toma essa. Fora isso, mães que ficam competindo com os filhos, principalmente com filha. Não, mas eu na sua idade era muito melhor. Eu na sua idade tirava notas melhores. Eu só não fiz faculdade porque eu engravidei de você. Pessoal, eu podia ficar falando por horas aqui. Problemas que eu conheço em relação a mães que deram alimento e casa, mas deram muitos traumas também. E não cabe a você decidir quando alguém fala ou não fala com a mãe. Aí fica nessa pressão de ficar, fala com ela, você tem que perdoar. Às vezes não é uma questão de perdão, cara. A pessoa perdoou, ela não tem mágoa. Ela só não quer correr o risco de se magoar de novo, sabendo como essa mãe se comporta. Sabendo que essa mãe, cara, tem gente que tem que se esconder, tem gente que muda de estado. Tem gente que muda de país para conseguir fugir da mãe. E aí vem uma pessoa que não sabe nada, às vezes conta para a mãe, dá telefone de neto, estão tentando fugir, mas colocam a relação com mãe sacrossanta acima de qualquer suspeita, como se mãe não pudesse causar infinitas dores a esse filho. E quando ele tenta se afastar, você obriga ele a correr o risco de sofrer mais.
Cuida da sua vida. Se você tem uma mãe bacana, parabéns. Mas, cara, da mesma maneira que você não é todo mundo, a sua mãe não é toda mãe. Se a tua fazia comidinha, te ajudava, perguntava como é que você estava, foi presente, conversava sobre a tua vida, quem eram os teus amigos, quais as tuas dores, show. Tem mãe que quando o filho queria conversar, cagava, andava e estava cuidando das próprias coisas, ou cuidando. Tem filho, cara, que descobre traição de mãe, sabe? O pai nem está sabendo, tem filho que pega a mãe traindo, descobre e ele cresce com uma cabeça pensando, putz, será que se a minha mãe faz isso, será que todas não são assim? E ele vai enfrentar muitas dores. Eu estou exigindo que você como mãe seja perfeita? Não, eu só estou pedindo para que você como pessoa respeite o ponto de vista de cada um e o distanciamento que ele quer dar na mãe. Porque aí, se não chega o Dia das Mães, você fica obrigando pessoas a terem um relacionamento que tu tem, achando que se ele retomar o contato, se ela retomar o contato com a mãe, a relação vai ser tão maravilhosa quanto a tua. Então, cuidado com o conselho que você dá, porque não é com a consequência que você teria. E se você gostou do conteúdo, comenta, compartilha, manda para alguém que gostaria de mandar uma indireta para uma pessoa que ficou enchendo o saco, falando para converse com a sua mãe, mas você tem que falar com a sua mãe, e aí essa pessoa arruma outro problema. Então, comenta, compartilha, curte, gostou da página, segue aí, até a próxima, tchau, tchau.